Oi pessoal, eu sou o Rodolfo e esse aqui é mais um episódio do podcast de Projeto 100%. Aqui a gente discute as estratégias do Projeto 100% e ele se baseia em 3 pilares: gestão, produção e exposição. Porque quando você concentra suas energias naquilo que você controla, o resultado vem a longo prazo. Eu estou aqui com o Igor e com a Suiene e hoje a gente vai falar sobre gestão e exposição também. O episódio de hoje é como vender o seu projeto. E aí pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo, vamos Tudo lá tranquilo? para mais um episódio do nosso podcast. Vamos lá então, qual que é o produto do arquiteto? Todo arquiteto acha que vende projeto, né? A gente é formado na faculdade, durante 5 anos a gente é direcionado para a gente produzir projeto. E a gente sai da faculdade achando que esse é o nosso produto. Isso é um grande engano. E o que acontece é que normalmente a gente passa muitos anos da nossa vida profissional batendo a cabeça nisso, achando que o que a gente está vendendo de fato é projeto e não a obra construída. Então não é o projeto. O nosso produto é a obra construída. E o que é muito interessante, porque é um pouco contraintuitivo o que a gente está dizendo aqui. Porque, na verdade, se você considerar que a gente entra na escola, na universidade, na faculdade de arquitetura, e a gente passa 5 anos com os nossos professores nos orientando a entregar o nosso projeto como sendo o resultado final do nosso trabalho, a gente é realmente treinado, ou seja, a nossa mentalidade é orientada e treinada para acreditar que o nosso produto é o projeto. E o que a gente está dizendo aqui, que na verdade não é. O produto do arquiteto é a obra concluída. E o que é mais engraçado é o seguinte, que de fato o cliente não tem o menor interesse no projeto. O que ele quer de fato é aquilo que o produto final vai proporcionar para a vida dele. O projeto é só um meio, é uma ferramenta que vai viabilizar isso, mas não é o produto final. Né? E a gente sabe agora, né, depois de anos de formado, a gente entende que o que a gente começa a vender é só uma das etapas de todo esse processo da construção do resultado final. Então, projeto não é um produto de consumo imediato. Inclusive, mesmo os projetos comerciais que tem um prazo muito menor, a gente não tem um consumo imediato. É diferente, por exemplo, de eu ir numa loja e comprar um telefone. Eu vou pagar e vou sair de lá com aquele produto na minha mão. O projeto, mesmo os projetos que são de curto prazo, eu não vou sair de lá com o projeto na minha mão. Ele é abstrato, né? Exatamente. Não é tangível, né? Exatamente. Então, daí começa o nosso problema de venda. Primeiro é entender o que é o produto que a gente está vendendo, né? E a partir dessa mudança de mentalidade, como o Igor falou, a gente daí buscar outras estratégias para a gente conseguir realizar a venda. Vender serviço é muito mais difícil do que vender produto. Com certeza. E os clientes, as pessoas confundem as entregas? Eles sabem realmente o que estão entregando? Ou eles estão ainda adquirindo essa noção de que o projeto é apenas uma parte desse todo? Eu particularmente acho que assim, das experiências que a gente tem, na verdade, o cliente quando vem até você, ele vem em busca, ou seja, de um profissional para realizar o objetivo final dele, que é ter, seja um estabelecimento comercial, a casa, o hospital, seja o tema que for. Ele vem atrás do arquiteto para que o arquiteto viabilize e concretize isso para ele. Talvez o entendimento da gente, de nós arquitetos, é que esteja um pouco deturpado nesse sentido, porque a gente ainda continua acreditando que o projeto é realmente o produto que o cliente veio atrás. E aí a gente precisa mudar um pouco essa estrutura e esse funcionamento, né? Fazer com que nesse primeiro contato, inclusive as experiências que a gente tem tido cada vez mais recorrentes no escritório, das reuniões iniciais que a gente tem se colocado sempre à disposição do cliente para dizer a eles que a gente está aqui para viabilizar realmente aquilo que eles nos trouxeram e que o projeto é um instrumento dentre vários outros que a gente tem e que a gente oferece como um serviço e a gente vende esse serviço para que ele de fato consiga ter toda a estrutura montada para viabilizar aquilo que ele veio atrás, ou seja...
Isso que o Igor falou, eu acho que é uma coisa super interessante no seguinte ponto. Quando a gente se põe à disposição para resolver os diversos problemas que atuam nesse processo, né, que é um conjunto de ações, e que envolve várias pessoas, então quando a gente se coloca à disposição para resolver todas essas questões, a gente também abre um leque de oferta de produtos, né, que não fica só limitado ao projeto desenho, e sim a diversas outras atividades que a gente pode incluir no nosso contrato, agregar valor ao nosso serviço, né? E o outro ponto é que, quando a gente vende serviço, tem um aspecto que é muito importante, que é saber lidar com a ansiedade do cliente de não sair da loja, ou seja, do nosso escritório com o produto na mão, né? Então, o que eu percebo? Que o cliente, ele tem uma expectativa e realmente ele desconhece o nosso trabalho, ele desconhece todo esse processo de projetação e não tem ideia do tempo que precisa para gerar esse produto final, obra construída, né? Então a gente tem que lidar um pouco mais de perto e até com mais atenção em relação a essa ansiedade do cliente, porque ele realmente não conhece o processo. Eles se espantam geralmente com o prazo? Sempre. Sempre? Sempre. Ah, legal isso. Tem um outro aspecto que eu acho também que é muito legal, e aí talvez seja até uma dica, se a gente pode colocar dessa forma, para as pessoas que estão ingressadas no mercado de trabalho. E quando elas recebem um cliente nos seus escritórios, a ansiedade, acho que ela existe de ambos os lados, né? Primeiro porque, digamos, o profissional recém-formado ele não tem tanta experiência, né? Na verdade, ele não tem um arcabouço, enfim, de experiências, etc., que vão permitir dar a ele segurança para conversar num nível bacana com o cliente, que possa também passar por cliente uma certa segurança. Então, existe aí já um certo ruído que vai, de alguma maneira, criar uma certa dificuldade nessa conversa, e o cliente também está ansioso do lado dele. Um dos erros que a gente mais identifica quando o profissional, né, ele se coloca para vender o seu serviço, ele colocar e se basear em questões extremamente técnicas. Então, o cliente chega, se ele chegou até você, foi por alguma indicação, ou ele veio por intermédio de alguma publicação que você fez em alguma mídia social, ou é fruto do teu networking que você já começou e construiu. Enfim, ele já está ali conversando com você. Então, é um momento para você escutar. E na medida em que você carrega esse diálogo com informações extremamente técnicas, o cliente vai se perder, porque ele não sabe o que são os documentos, etc., o que vai ser entregue. Na verdade, você tem que estar ali, à disposição, e se colocar à disposição realmente para viabilizar o que ele quer. Eu acho que isso é uma estratégia fundamental para quem está iniciando, ou mesmo para quem já tem uma certa experiência, porque a gente costuma se colocar como autoridade em função do conhecimento técnico. Mas eu acho que é um grande equívoco que a gente demorou muito para entender isso nas nossas... E na verdade a gente ter um pouco uma atitude de empatia e até não ficar falando arquitetonês, né? Porque é muito difícil, né? Só a gente entende, só a gente ali, essa coisa de conceito, partido. Né? Isso é só do nosso métier, não é do cliente. E quando que vocês chegaram nessa conclusão? De como apresentar, de como falar? Então, como é que foi isso? Como é que vocês descobriram isso? Na verdade, a gente, quando a gente era sócio do mesmo escritório, a gente tinha, até antes, né? A gente desenvolvia projetos juntos e eram projetos muito bacanas. Só que a gente entregava felizão, aquele catatal de papel, né, com parafuso especificado, e ambos assim, nos deliciamos com projetos detalhados, com detalhamentos específicos e tal. Então a gente achava aquilo o máximo, e a gente achava que a nossa entrega estava arrasando. Só que não era bem assim, né? Porque a gente não conseguia ter os nossos projetos construídos. E ficava sempre essa coisa de o que está acontecendo, o que a gente está fazendo de errado, ou o que a gente não está fazendo, que não está levando a gente a edificar, né? A materializar os projetos que a gente desenvolve com tanta energia, com tanta vontade. E aí foi quando uma cliente aqui do MRGB que solicitou. Que foi aquela sacudida, né? Inclusive, acho que a gente até comentou isso em um outro episódio, em um outro momento, ou nos nossos vídeos,
mas da onde vem até a estrutura do projeto 100%, né? Que é a procedência daquilo que a gente de fato tem colocado para a nossa audiência, que foi justamente esse fato de uma das nossos clientes ter chegado até a gente. Na verdade, veio até a gente em função do nosso site, a gente conversou com ela, apresentamos a proposta, tecnicamente muito bem montada, muito bem estruturada, enfim, fechamos o contrato, elaboramos o projeto e entregamos. E aí, naquele momento, a gente achou que nossa tarefa estava concluída. O trabalho estava realizado. E aí foi quando, na semana seguinte, ela entrou em contato com a gente e pediu para marcar uma reunião. Ela veio no escritório, a gente conversou e ela falou: Igor, eu preciso que vocês me auxiliem na contratação de quem vai executar realmente a obra. E aí eu falei: pô, legal, vamos fazer esse serviço. E a gente chamou algumas pessoas com as quais a gente estava habituado a trabalhar, coletamos todos os orçamentos. De novo entra, né? Ou seja, numa linguagem que é completamente desconhecida do nosso cliente, e a gente tem que analisar todas essas propostas que foram apresentadas pelos eventuais construtores. A gente montou a estrutura, fizemos as reuniões tanto com os possíveis construtores quanto com a cliente para orientá-la da melhor maneira possível. Aí ela fechou com um deles e depois de mais uma semana ela entrou em contato com a gente novamente. E aí ela disse: agora eu quero conversar com vocês para contratar vocês para fiscalizar a obra. E a gente falou: caraca, então a gente percebeu que tinha etapas sequenciais, ou seja, de toda a estrutura de viabilização do projeto, ou seja, para chegar justamente na obra concluída, que a gente não estava realmente executando e não estava trabalhando. Por isso que a gente não conseguia executar os nossos trabalhos. E, na verdade, eu acho que essa falha nossa de não ter percebido isso até aquele momento é muito fruto dos projetos que a gente tinha desenvolvido até então, que eram projetos gigantescos, né? Projeto de aeroporto, de edifício garagem. Então, não existia mesmo essa etapa nesse momento. Por quê? Porque existia uma outra empresa que estava contratada para fazer isso, que não era o escritório de arquitetura de projeto. Então, a gente não tinha se dado conta que isso era um problema. Né? Que o trabalho não terminava no projeto. Exatamente. Ele ia mais além, né? Exatamente. E aí tem uma outra característica, cara, que a gente, depois que a gente vê, é aquela história, não tem como você desver, né? É um negócio tão óbvio, e é um negócio tão óbvio, que a gente olha para outros países, que a gente fala: cara, mas, por exemplo, se a gente considerar na França o arquiteto é o maître d'ouvrage, é o cara que coordena todo o processo. Então, isso que eu disse que a gente executou com o cliente, normalmente é o comum. É o comum. O cara, ele é contratado para viabilizar, ele que gerencia todos os processos, está na mão dele. Enfim, acho que na Bélgica também funciona dessa forma. Então, a figura do arquiteto é, de fato, o maestro de toda essa orquestra que tem que conduzir realmente todo esse processo. Ela é presente do início ao fim. Isso, e aqui a gente perdeu essa identidade num determinado momento, acho que até fruto de uma série de situações históricas que a gente teve no nosso país, que de alguma maneira acabou desvencilhando a gente desse processo, ou seja, de realmente conduzir. E é tão engraçado isso, né? Porque se a gente parar para pensar um pouco assim do lado do cliente, realmente uma atitude empática, pensa um cliente recebendo primeiro um catatal de desenho que ele não vai entender nada daquilo, depois um orçamento que ele não faz ideia de o que está incluído ali naquele orçamento, naquela listagem, ele não faz ideia da quantidade de material, se o material está certo, se precisa daquilo tudo de serviço. Por quê? Porque não é da área dele. É a mesma coisa da gente pegar qualquer outro documento de qualquer outra área, tipo exame médico, né? Você pega o resultado de exame, o máximo que você vai conseguir fazer é saber se você está ali dentro daquele intervalo que está normal para a sua idade. Mas o resto, você não consegue ligar uma coisa com a outra, né? Então, realmente, se a gente tivesse tido antes uma atitude empática, mas é claro, né, fruto das nossas experiências, a gente teria percebido isso rapidamente, né? Que não tem como o cliente se orientar sozinho. Então, se você entrega para o seu cliente um conjunto de desenhos, na verdade você está entregando um problema maior do que o cliente tinha antes de te contratar. Né? Porque agora ele gastou aquele dinheiro, ele investiu aquele dinheiro em projeto e não sabe o que fazer mais com aquilo. E ele tem que interpretar aquilo de alguma forma. Exatamente. E quanto tempo vocês demoraram então para sacar que o projeto não era só então o projeto, e sim todo o trabalho? Quanto tempo vocês demoraram para... Será que vale a pena falar isso mesmo?
Então, foi em 2015. Tem 5 anos que a gente está trabalhando de forma diferente. Então, cara, pastamos muito para poder, de fato, Sim. entender o processo como um todo, de estar presente. E é muito legal, porque na medida... E aí é uma coisa, né, que acho que você levantou logo no início da apresentação do podcast, que a gente está falando um pouquinho sobre esse processo de gestão, de entendimento do processo, mas logo na sequência vem o processo de exposição, de marketing, de como é que você vende o teu projeto, como é que a partir daí você começa a captar novos clientes. Então, se você conduz esse processo, chega no final e está com um produto realmente de fato consolidado, esse produto, dependendo das tuas estratégias de como é que você vai expor, ele vai te ajudar a captar vários outros clientes, e que foi o que aconteceu aqui no escritório, no Estúdio MRGB, que em um determinado momento a gente vinha sempre com uma certa frequência. A partir de 2015 a gente começou a executar vários trabalhos que até então a gente tinha dificuldade para realizar. Então a gente executa, viabiliza, a obra está concluída e assim, talvez seja uma verdade quase que absoluta, né? A gente sabe que o projeto é massa, é fera, as imagens são lindas e maravilhosas, mas elas não têm o mesmo poder de convencimento de que uma obra concluída, que você leva o teu futuro cliente lá, ele vê o que foi feito, é tangível, é palpável, ele sente confiança e a partir daí realmente você vai conquistando e captando novos clientes. Então é um processo que está muito bem amarrado. É mais fácil então vender o projeto depois de que você consegue fazer todo esse processo com o cliente. Então. E eu acho que é legal porque assim, isso é o ponto da virada, né? Da mudança de mentalidade que a gente teve em relação a isso e que o que acontece? Quando você muda a mentalidade, você alarga o teu potencial de produção e, consequentemente, você consegue, agregando valor ao seu serviço, você consegue oferecer mais. Então, isso também muda uma relação de eu não preciso mais de ter tantos contratos no escritório porque eu consigo ter menos contratos melhor remunerados. Essa também é uma grande diferença. E talvez até conseguir trabalhar de forma melhor, né? Porque tendo menos projetos, menos contratos, você investe muito mais energia em cada um, né? Então, e oferece mais. E oferece mais, né? E é isso que o cliente quer também, né? E a partir do momento em que você conduz todo o processo, você é remunerado por todo o processo. A gente está falando aí de uma obra que vai durar, sei lá, 2 anos, né? Porque entre projeto e obra, dependendo da obra, dependendo do projeto, etc. e tudo mais, você tem uma previsão orçamentária daquele projeto para cobrir uma série de custos e para te dar uma certa receita que de alguma maneira vai te dar uma autonomia para inclusive você planejar futuros outros trabalhos, dimensionando de acordo com a equipe, com a tua estrutura. Então, são essas as relações, por isso que a gente sempre fala no Projeto 100%, né, de gestão, produção e exposição, porque esses 3 pilares eles estão muito interligados. Né? E na medida em que um deles fragiliza, toda a estrutura e a cadência ela é fragilizada. Então, daí o nome Projeto 100%, para a gente investir realmente as energias da gente em cada um desses pilares, em cada um desses processos, para a gente chegar ao final com o resultado. É um ciclo, né? É um ciclo. E qual que é o maior benefício assim, de vocês entenderem que o produto... o seu produto, que é o projeto, enfim, toda essa gestão e tudo mais, e o serviço. Quais são os benefícios entre eu estou entregando isso, eu tenho que fazer isso? Tem algum instrumento que vocês conseguem utilizar também para prever o tamanho do serviço? O que vocês vão fazer? Então, na verdade, tudo isso começa, todo esse planejamento, porque isso é um planejamento, né? Sim. O projeto, o desenho também é um planejamento. Mas tudo isso começa, o passo antes do desenho é a elaboração dessa organização, que é o que a gente chama de uma rota, né? Que é uma rota que a gente é o ponto de partida dessa rota, né? E da onde tudo vai iniciar, tudo começa ali naquele ponto, que é um documento que a gente chama de plano de documentos. Então, nesse plano de documentos, quando o cliente chega com uma solicitação, com uma demanda, a gente, é claro que a primeira pergunta que ele faz é quanto custa, seguida de tá pronto na semana que vem, né? Então, que é pra ontem. Então a gente não consegue nem responder essas perguntas sem antes fazer essa avaliação. E essa avaliação é o que eu vou produzir em termos de desenho,
que eu vou entregar em termos de serviço, como que vai ser minha entrega, e a gente faz um cálculo daí de horas, né? Esse produto que eu vou entregar precisa de quanto tempo para ser produzido? Precisa de X horas. Então, a partir desse reconhecimento, porque é um reconhecimento do que é o seu produto de fato e a entrega do seu serviço, a partir dessa organização, dessas ideias, a gente consegue estimar a equipe que vai trabalhar, o prazo que a gente tem de entrega, o que é o nosso produto de fato, o que está incluído nesse contrato. Por exemplo, a gente vai fazer visitas técnicas para escolher revestimentos, a gente vai fazer visita técnica para escolher ou dar uma consultoria a respeito de iluminação. A gente vai fazer compatibilização de projetos complementares com arquitetura. O que você vai fazer? Então, o que o Igor falou, o cliente chega, você precisa escutar a necessidade do cliente e a partir do que você ouviu, você vai listar todos os produtos e serviços que estão envolvidos naquele contrato. Aí sim, a gente está pronto para apresentar uma proposta comercial. Vendável, né? Um produto vendável. Exatamente. Que até então está no campo das ideias. É como você realmente Então coloca. O cliente ele vai ter noção do que ele vai receber, né? Exato. E a gente do que a gente vai produzir. Vai produzir. Então de ambas as partes é benéfico. Exatamente. E caso não seja feito isso, quais os maiores prejuízos que vocês acham que o escritório poderia ter, por exemplo, se não tivesse planejamento prévio? Gigantescos. Eu assim, redesenho, horas perdidas... Tudo. Eu acho assim, talvez seja o pior dos mundos você não saber o que você vai fazer, né? Nem quando nem você vai quando, entregar. Nem onde, nem como, nem o quê. Assim, eu acho... Eu não consigo nem imaginar, porque desde sempre a gente faz isso, né? Então, imagina você... O cliente chegou e te pede um projeto. Aí você vai olhar para a cara do cliente e vai falar, tem cara da riqueza, eu vou cobrar tanto. Mas esse tanto pode até ser que não seja tanto quanto realmente, de fato, você vai entregar. Você errou, né? O cara da riqueza dele ainda era mais rico. Era mais rico ainda, entendeu? Enfim. Ou só tinha cara, não sei. Não tinha nada no bolso, né? Mas como que você vai conseguir precificar, estimar o prazo, né, de entrega, a equipe de trabalho, enfim, tudo isso precisa ser montado. E quando isso não é montado, eu acho que o profissional fica totalmente desnorteado. Por isso que eu vejo muitas vezes os profissionais falando, nossa, o cliente isso, o cliente aquilo, o projeto não acaba, isso aqui não tem fim, parece que eu vendi minha alma, sabe? Porque o contrato estabelece as obrigações e responsabilidades de ambas as partes, né? De cada lado. Então, se você não sabe o que você vai entregar, talvez você seja cobrado por uma coisa que não está prevista naquele contrato, mas você deixou tudo tão solto que realmente você vai ter essa sensação de que você vendeu a sua alma para o cliente naquele contrato, sabe? Pelo que vocês estão falando, quando vocês apresentam isso, vocês acabam criando uma relação com o cliente mais confiável e acho que ele acaba confiando mais em vocês, né? Porque ele sabe que o meu arquiteto vai entregar, eu sei o que eu vou ter de produto, exatamente. Eu sei os prazos que ele vai me entregar, então eu não vou cobrar em horas, né, inesperadas o que ele combinou de entregar, por exemplo. Tem um aspecto que eu acho muito legal, que talvez aconteceu comigo aí em função desses 5 anos que a gente comentou de 2015 para cá e tem sido cada vez mais recorrente. Porque é um processo de aprendizado, eu acho que a gente aprende, todos aprendemos, os clientes aprendem, e você ganha uma certa autonomia e segurança para elaborar toda essa estrutura dessa documentação de planejamento que a Suene está comentando. Para quê? Aí, quando a gente fazia isso antes, eu tinha sempre para mim que isso era extremamente importante para o cliente. Eu tinha isso na minha cabeça. Eu faço o plano de documentos, para ele é fundamental, etc. e tudo mais. Na hora que ele lê, cara, ele vai ter consciência perfeita daquilo que a gente vai... Não vai. Ele não vai entender, ele não vai ter essa segurança nem conhecimento. Eu vou ter. Eu vou saber aonde eu estou pisando dentro do meu planejamento. Na medida em que eu apresento isso para ele, ele vai, de fato, perceber uma organização e um profissionalismo por parte ou seja, da gente, enquanto profissional, enquanto arquiteto, designer de interior, enfim. Então ele vai identificar isso. E de um profissional que está seguro e confiante com o que vai entregar. De apresentar, exato. Mas quando eu apresento, eu já dei muita importância no plano de documentos, etc., de ler para ele, etc. Só que ele não vai entender isso.
Então eu apresento, passo de fato, não item aí profundamente, eu falo, olha, aqui tem tantos desenhos que nós vamos produzir nessa etapa. Antes eu falava, olha, da escala, do formato. Cara, escala e formato de desenho para cliente, ele não vai entender. Olha, eu vou te entregar tantos desenhos nessa etapa, num prazo X, mais tantos. Aqui todos os demais desenhos estão contemplados para quando for para a obra você não ter problema. Então a linguagem é outra, o arquitetonês tem que ficar de lado. E aí é o que eu falei, que as coisas mudaram, inclusive para mim, é de chegar para o meu cliente e dizer, olha, eu tenho condição de viabilizar, de resolver o teu problema. Por quê? Porque eu tenho algumas outras obras que a gente executou e a gente tem, de fato, segurança para dizer, aquilo que você está pedindo eu já fiz, está aqui, está pronto e eu sei como fazer. Se você deixar na minha mão, eu vou resolver. Então, isso eu acho que dá muito mais segurança para o teu cliente, de sentir confiança no profissional que se posiciona dessa maneira, que coloca, não, você vem no lugar certo, eu estou aqui realmente para viabilizar aquilo que você quer. E você já me pegou falando isso em alguns momentos para os nossos clientes aqui. Inclusive hoje um estudo que você vai apresentar, eu falei, olha, todos esses documentos que estão aqui, você vai sair com um produto impecável, mas independentemente desses documentos, eu estou aqui para viabilizar aquilo que você veio buscar. Então, quando você se posiciona dessa forma, eu acho que é uma mudança gigantesca do ponto de vista da linguagem que você está colocando com o seu cliente. Então, é a maneira de você vender o teu trabalho e vender realmente a solução para o teu cliente que veio aqui. Você cria uma relação diferente, né, com o cliente, né? Quando você se posiciona, né? E sabe uma coisa que eu acho que é muito legal? Que assim, quando mesmo um profissional que está entrando no mercado ou que tem pouca experiência de mercado e tal, ou que já tem mais tempo, mas está ainda inseguro ou está mudando a rota aí da vida e tal, para esse profissional, quando você também faz o plano de documentos, esse profissional também se sente mais seguro para apresentar a proposta para o cliente, mesmo que ele não tenha esse histórico, essa bagagem de projetos, né? Então, o que acontece? Quando ele apresenta para o cliente dele uma proposta comercial e ele mostra o que ele vai entregar, ele já se sente seguro. E aí, claro, o cliente percebe essa segurança, essa confiança que o profissional está tendo e aí, provavelmente, ele vai fechar essa venda, né? Porque a gente não pode ter dúvida que a gente é vendedor. Sim, né? Tem que saber vender, né? E a gente não aprende isso na faculdade. Exatamente. Né? Então, quando que é o melhor momento para fazer o plano de documentos que vocês estão falando? Logo após a primeira reunião com o cliente? De cara, é o primeiro instrumento, né, que a gente utiliza para precificar, para entender o tempo, o serviço, a entrega, é o plano de documentos. Então, de cara, depois da primeira reunião com o cliente, para a gente entender qual que é a necessidade dele, já é o momento de elaborar. Inclusive, tem um aspecto super bacana que um aluno nosso do nosso curso deu um feedback pra gente, aliás, não só um, né? 3 alunos já deram esse feedback sobre esse plano de documentos, exatamente sobre esse processo, que esse sentimento de confiança que foi gerado pela elaboração desse documento no momento de apresentar a proposta comercial para o cliente, de forma que eles 3 fecharam os contratos com os clientes deles, os 3, e não só isso, né? Eles entenderam o que era o serviço e o produto deles. E como eles sabiam, eles estavam conscientes do que era, eles conseguiram fazer uma venda muito melhor. Ou seja, isso é um instrumento fundamental, ponto de partida para a gente começar a vender o nosso projeto. Primeiro saber qual que é o produto. Então, para você saber o produto, você precisa parar e fazer essa análise. É isso que eu ia falar, se for um negócio legal, assim, que eles entenderam qual que era o produto e o serviço deles. Eu acho que é onde as pessoas mais erram, né? Talvez. Sim. Porque como é que você vai vender uma coisa que você não sabe o que é? Né? E não tem nem como quantificar o que vai fazer, né? Então é super importante isso. E essa questão de quantificar, algumas pessoas podem pensar, nossa, mas projeto de arquitetura é muito artístico. Não é técnico. E, na verdade, tudo tem que ser quantificado. E quando você transforma isso em número, você cria uma inteligência, né? E essa inteligência pode ser analisada, os números podem ser analisados. E isso faz uma diferença brutal. Porque, por exemplo, você pode até fazer um plano de documentos errado, o primeiro. Eu quantifiquei mal as minhas horas trabalhadas, por exemplo.
tudo bem, mas você fez e você vai ter um número para você conseguir no próximo falar, não, agora eu sei que eu não vou gastar só X, eu vou gastar 2X. Então você gera inteligência dentro do próprio processo. Então, puxando o que você falou de técnico, como é que então, vamos lá, vou elaborar um plano de documentos, como é que eu organizo isso? Qual é o primeiro passo? Por onde eu começo? Mas aí tem vídeo já que a gente produziu sobre plano de documentos, etc. e tudo mais. Mas eu acho um aspecto legal também, pegando enfim, um pouco o que a Su colocou, que claro, você tem a abordagem técnica que é fundamental nos nossos projetos de arquitetura, mas tem também aquele momento em que você precisa de alguma forma incorporar alguns outros aspectos artísticos que estão vinculados também, né, ao nosso trabalho. E aí, que talvez seja um pouco mais difícil de você mensurar, mas eu acho que é o que a Sui colocou, foi, cara, coloca, planeja, estima, e às vezes, quando a gente não tem a experiência, sabe como é que a gente estima? Sabe como? Como? Lá vem. Com o dedo. Com o dedo. Vê o vento. Vem o vento. Olha e põe, cara, mas coloca, porque depois você vai ter condição de verificar, quando você realmente tiver essa percepção, de olhar e verificar, cara, eu estimei um tempo que não foi legal e que eu vou precisar estimar um tempo maior. Me dei mal, no próximo eu tenho que melhorar. Na verdade, para essas questões mais sutis, né, quase intangíveis, como, por exemplo, a parte poética, artística da arquitetura, eu acredito que é possível mensurar, sim. Como? A gente consegue, por exemplo, agregar valor ao nosso serviço apresentando alguns elementos que são intangíveis, né? Como, por exemplo, obras construídas. Uhum. Né? Então, você tem que tentar materializar e você não consegue quantificar a sensação, você não consegue quantificar o sentimento de bem-estar, de prazer de estar naquele espaço. Mas, se você conseguir levar ao seu cliente, mostrar o resultado, isso você consegue agregar daí valor ao seu produto. Né? E para quem não tem ainda essa bagagem também de projetos executados, eu costumo dizer também o seguinte, que quando a gente compra um produto físico, muitas vezes a gente compra pela aparência, pela embalagem dele, né? E nesse caso, a embalagem é a gente. Né? Então você tem que ter uma embalagem... Vão te embalar para presente, é isso? Peraí, né? É assim, você tem que vender o seu produto, né? Você tem que ser a expressão do que você tá para vender, né? Sim. Então... E aí, pegando então nisso que você falou, por exemplo, pega uma pessoa sem bagagem, como é que ela vai fazer, por exemplo, um plano de documentos para uma tipologia que ela nunca trabalhou? Vamos supor que pegue enfim, como é que faria isso? Então, ela vai ter que... O primeiro vai ser um teste, mesmo. Vai ser um teste e ela Lembrando vai ser... do dedinho do Igor, então, né? Bota lá em cima, e eu acho que tem outras alternativas. Cara, eu nunca fiz, eu vou atrás de quem já fez. Eu vou chamar uma pessoa para trabalhar comigo que você já fez, me ajuda. É um projeto legal, você tem colegas que se formaram com você, contatos profissionais, enfim, tem relacionamento profissional, tem o network, que inclusive a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo que a gente vai colocar à disposição. Então, chame uma pessoa que já tem uma certa experiência, que pode agregar, ou seja, no teu trabalho, agregar em todos os sentidos, né? Para ela te ajudar, ou seja, você vai ter a técnica, porque ela já vai ter visto os nossos vídeos falando sobre plano de documentos, ela vai saber como montar, vai pegar uma pessoa que já tem uma experiência naquele tipo de trabalho, vai ajudar, vamos sentar aqui e falar, olha, vamos fazer e tal, etc e tudo mais. Cara, as soluções são simples, assim. Quando a gente complica, é porque a gente está indo normalmente para o caminho errado, né? Então, mas não tem ninguém, tem, cara, dá um jeito, conversa com os colegas, tudo bem, não quero fazer sozinho. Então vai atrás de um professor teu, vai atrás de um arquiteto que você admira. Às vezes a gente se surpreende porque as pessoas são muito receptivas, inclusive quando você vai com integridade, fala, olha, esse projeto caiu para mim, é uma perspectiva legal para fazer, por quantas e quantas vezes a gente já conversou, né? Já deu várias orientações, disponibilizou material para ajudar os nossos colegas, né? Eu acho que esse é o perfil que a gente tem que ter nesse sentido, né? De realmente compartilhar. E então, além disso, que a pessoa tem que ter uma roupagem, uma embalagem para vender legal, ela tem que ter, por exemplo, o plano de documentos é um diferencial para vender. O que mais vocês acham que pode ajudar na venda?
O Igor já falou de como você estabelece a conversa, você se mostra seguro. Vocês têm mais alguma coisa que vocês acham que é interessante na hora de vender o projeto? Na primeira reunião com o cliente, por exemplo, apresentar a proposta? Eu acho que tem, claro que não é para quem está começando, né? Mas mesmo para quem está começando, é possível você trazer algumas ferramentas que auxiliam o processo de venda. Uma delas é pegar um depoimento, seja ele qual for, claro que óbvio, né? Ou seja, tendo uma certa empatia pelo trabalho que você desenvolveu de um cliente seu. Você manda uma mensagenzinha, fala, pô, você podia me dar um feedback, como é que foi meu trabalho, etc e tudo mais. E, cara, as pessoas são generosas. Normalmente, quando você tem um trabalho que é bem executado, que você fez com compromisso, enfim, até o final lá do teu cliente ali realmente resolvendo os problemas dele, se prestando a fazer aquilo que eu disse que você deveria dizer para o teu cliente. Ou seja, eu estou aqui para viabilizar o seu projeto. Se você se coloca dessa forma e vai até o final do processo, do lado do seu cliente, ao lado dele, realmente com esse objetivo, ao final você vai ter sempre um feedback positivo. E às vezes é um processo de aprendizado mesmo, nosso inclusive. Eu falei, cara, pô, mas isso, eu tô com a sensação que eu não devia fazer, já tô cansado, já fiz muito. Faz porque o retorno virá. Né? Então eu acho que isso é uma coisa legal de você pegar esses depoimentos e trazer para a mesa. Falar, olha, quando você for negociar um novo contrato, falar, olha, isso aqui é um trabalho que eu fiz, uma imagem legal, um trabalho que foi bem feito, etc. E aí falou, olha, esse aqui foi o feedback do meu cliente, para você dar uma olhada. A gente já fez isso aqui. Falou, se você quiser falar com algum dos nossos clientes, estão aqui os contatos, já se colocaram à disposição realmente para dar um feedback em relação ao trabalho que a gente desenvolveu. É uma ferramenta poderosíssima para você poder agregar valor ao teu trabalho. Você acha que também de fornecedor, de pessoas que trabalharam? É isso que eu ia falar, que na verdade quando você faz um trabalho bacana, um trabalho bom, de qualidade, né? E qualidade não significa só qualidade técnica, significa também a qualidade do relacionamento que você estabeleceu, as conexões, né? Os próprios projetistas, parceiros, né, colaboradores do seu projeto, os fornecedores, todo mundo vai te indicar. Porque o seu trabalho é um trabalho, né, tá bem feito, né? Um trabalho honesto, né, com boas relações de trabalho. Então, assim, sempre vale muito a pena, né, a gente investir tempo, energia, dedicação. E eu acho que é o compromisso, né? É o compromisso da gente em fazer o melhor, em ser pleno naquilo que a gente se propôs a fazer. Então é demonstrar o compromisso, né? Para o cliente, para os outros também, né? Com quem você trabalha. A gente é de uma geração que vale muito a palavra. Se o cliente senta na minha mesa e eu digo para ele que eu vou fazer todos os esforços que estão ao meu alcance para viabilizar o projeto dele, projeto no sentido do projeto da casa, do projeto do empreendimento construído, se eu disse isso a ele, eu vou fazer. E na medida em que você se coloca dessa forma e vai até o final, de fato, os resultados virão, né? Por isso que quando a gente fala, você mesmo colocou, os resultados eles vêm a longo prazo. Por quê? Porque você controla o processo. E por que a longo prazo? Porque é serviço, né? Porque não é um produto de consumo imediato, mas e o longo prazo não necessariamente é longo. Mas o longo prazo não é tão longo. E depois tem uma coisa que é importante a gente dizer, a longo prazo, porque a arquitetura, a arquitetura a gente não faz assim, né, bem feita, com realmente princípio, correção, com fundamentação, enfim, cara, leva tempo. E até para os próprios clientes, até seja ele uma casa, um comercial, eles sentirem a relação com o espaço e no final terem a opinião daquilo leva um certo tempo também. Sobre a casa que ele está morando, o espaço que ele está usando, né? Exatamente. Então demora um pouco ainda também para ele maturar o feedback. Gente, eu acho que é isso. Eu acho que a gente conseguiu passar legal pro pessoal. Vocês têm alguma coisa para encerrar com chave de ouro o episódio de hoje? De como vender o projeto? Só fica com a gente pro próximo episódio. A gente se vê no próximo vídeo. Que na verdade o Rodolfo prometeu que ia fazer de tal forma para ele parar no Spotify, entendeu? Eu não sei como ainda, mas não, já vai estar no Spotify. Esse aqui já tá no Spotify. Olha aí, se você não tá escutando no Spotify, não sei porquê. É só escutar no Spotify. Tá comendo mosca, né? Você não tá comendo mosca. Pô, aí, cadê a gestão aí do Spotify?
Não, é isso, gente. Então, em breve vai estar lá. Em breve mais um episódio vai estar lá. Hoje foi o episódio, então, número 3 do podcast, Como Vender o Seu Projeto. Até mais, fique com a gente. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau, gente.